Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa reflexão da história da Igreja Antiga, nosso 7º encontro. Vamos falar um pouquinho sobre esse orgulho da raça judaica. O maior perigo que encontramos no judaísmo é o orgulho da raça, que procura perverter todo o judaísmo e sua forma religiosa de ver o mundo. João Batista já advertia no deserto: não pensem que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Mateus capítulo 3, versículos de 9 a 10. Mais tarde, quando Jesus no templo promete a seus discípulos que a verdade vos libertará, os judeus se revoltam e dizem: nós somos da raça de Abraão, não fomos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livres? João capítulo 8, versículo 31 a 33. Do mesmo modo, os judeus de Cafarnaum opõem Moisés a Jesus. João capítulo 6, versículo 31 a 33. Até mesmo a samaritana se opôs a Jesus, quando disse o nosso pai Jacó, e depois pergunta, então, tu serás melhor do que ele, isto é, Jacó? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 12. Na samaritana, o desejo da água viva prometida por Jesus será mais forte que seu orgulho, e ela então acreditará, enquanto os judeus de Cafarnaum e aqueles do templo irão persistir em suas revoltas. É o mesmo orgulho que São Paulo denunciará junto aos judeus infiéis. Vocês se gloriam no nome de judeus, colocam a confiança na lei e se orgulham em Deus pelo fato que conheces a sua vontade. Sabeis, instruídos pela lei, distinguir o bem do mal. Acreditais que sois guia dos cegos, a luz daqueles que caminham nas trevas, mestre dos ignorantes, educador dos ignorantes, mestre das pessoas simples, porque você possui na lei a própria expressão do conhecimento e da verdade. Muito bem. Você ensina aos outros e não ensina a si próprio. Romanos capítulo 2, versículo 17 a 21. Essas prerrogativas de Israel eram reais, mas consideravam um talento a se beneficiar, a ser desfrutado, enquanto eles viviam isto como privilégio que só pertencia a eles. Encontravam no orgulho da raça uma razão para se impor aos outros. Era garantia de salvação, onde não precisavam mudar nem de abrir-se à mensagem do Novo Testamento. O que eles eram era garantia já de salvação. Assim, Eliezer ben Azaria interpretou Deuteronômio capítulo 26,
versículo 17, fazendo Deus dizer: como me conheceis como Deus verdadeiro, o único no mundo, assim o reconhecerei como o único povo da terra. O Rabino Akiba, comentando o Êxodo, capítulo 15, versículo 2, representa aqui todos os povos do mundo, que, comovidos pelo louvor com que Israel celebra seu Deus, e dizem: para onde foi o seu dileto? Nós queremos procurá-lo contigo. Mas Israel lhes responde: vocês não têm nada a ver com ele. Meu dileto pertence a mim e eu a ele. Sou do meu amado dileto e meu amado é meu. Comentário do Mequilta sobre o Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Devemos nos inclinar diante do ardor apaixonado desta fé religiosa, mas devemos reconhecer o ciúme feroz que se revelará em toda a história de Jesus e dos evangelhos. A condescendência de Jesus, enquanto ele viveu, a sua pregação aos filhos de Israel, não dissipará a desconfiança dos judeus para com Jesus, nem amenizar a cólera dos judeus, das autoridades contra Jesus. A evangelização aos pagãos irá enfurecer os habitantes de Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 28. E mais tarde os judeus de Jerusalém. Marcos capítulo 12, versículo de 1 a 12. A mesma cólera e revolta acontecerá em referência a Paulo, que narra de sua origem farisaica, sua conversão em Damasco. Mas quando ele refere a visão que teve no templo e a palavra de Jesus, eles respondem: vá, é para longe, é para os pagãos que eu vou enviar vocês. Desculpa aqui, é Jesus que diz a Paulo: vá, é para longe, é para os pagãos que eu vou enviar vocês. Atos capítulo 22, versículo 21. Os judeus se revoltam contra Paulo e dizem: tire da terra esse indivíduo, ele não merece viver. Atos capítulo 22, versículo 22. O orgulho da raça os faz fechar ao anúncio da boa nova do Evangelho aos pagãos. A esperança messiânica. É a esperança messiânica que sustenta o orgulho nacional de Israel e também seu ódio ao estrangeiro. Este obstáculo será o principal que a pregação de Jesus terá que enfrentar. Mas não devemos seduzir todo o messianismo desta época, sustentado pela fé hebraica, não lembrando do sonho da independência de Israel, da submissão romana e do sentimento de vingança que se tem para com os pagãos. Vemos que as paixões políticas deformaram a fé religiosa judaica, mas não a sufocaram inteiramente. A independência nacional está enfraquecida. As grandes esperanças que aconteceram no tempo dos Macabeus se extinguiram, com o desaparecimento da estirpe dos Macabeus. Mas os judeus não se deixam abater e continuam esperando aquele que devia vir. Podemos perceber esta expectativa messiânica em todas as passagens do Evangelho. Podemos ver na interrogação dos sacerdotes e levitas, quando enviaram de Jerusalém ao Jordão a João Batista para perguntar: quem és tu? João Batista responde: eu não sou o Messias.
Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 20. No grito de alegria de André, quando encontra seu irmão Pedro, Simão, que diz: encontramos o Messias, João capítulo 1, versículo 41. Na fé da samaritana, quando Jesus lhe diz: eu sou o Messias que deve vir. Quando vier, depois da pergunta, a samaritana já havia dito: quando vier o Messias, ele vai nos mostrar todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 a 26. No Evangelho de Mateus, João Batista manda perguntar a Jesus: és tu aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. 25 anos antes destas cenas encontradas no Evangelho, a esperança messiânica provocou revoluções, levantes dos judeus contra a dominação romana, como já vimos, com os judeus da Galileia, da Pérea e Judéia, contra Sabino e Vero. Bastou um líder judaico como Judas, ou Simão, ou Antronges, se revelar que logo eles foram seguidos por muitos. Era, naquele tempo, um estopim à esperança messiânica. Este messianismo se revela no ardor da esperança messiânica, que revela em parte o caráter religioso, no alicerce político, de libertação da sujeição estrangeira. Conhecer essa época nos faz entender a fé do povo de Israel. A tensão continuará, até que, em certo ponto, em certa parte, na guerra dos anos 66 a 70, com a entrada de Tito em Jerusalém, os judeus serão vencidos, mas o golpe final será dado pelo imperador Adriano no ano 138, quando expulsa os judeus de Jerusalém e seus entornos. O servidor de Javé, o Filho do Homem. A leitura dos evangelhos nos faz entender que o povo judeu, no tempo de Jesus, apresentava o Messias como filho de Davi, o rei de Israel. Até hoje, o sionismo sustenta este sonho. Mas quando Jesus orientou seus ouvintes para uma esperança maior, mais alta, referindo ao servidor de Javé, o servo de Javé e o Filho do Homem, ele foi entendido pelo seu povo, mas não sempre seguido. A profecia de Isaías, capítulo 42, do versículo de 1 a 4, sobre o Messias humilde e brando, que não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega, estava presente no pensamento de Jesus. O texto do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, sobre o Filho do Homem, que vem sobre as nuvens, vem recordado por Jesus diante de Caifás, quando o sumo sacerdote o interroga, e faz de si mesmo testemunha suprema dessa expectativa. Marcos capítulo 14, versículos 61 a 62. O Filho do Homem de Daniel não foi totalmente esquecido pelos judeus. Vemos no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 34. Os judeus interrogando Jesus. A lei nos diz que o Messias vai permanecer aqui para sempre. Como podes dizer que é preciso que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus pode recordar, como na última
parte de sua vida, a humildade da sua natureza, por meio dos seus sofrimentos redentores e da sua glória. No livro de Enoque, o Apocalipse de Enoque, em que grande parte foi escrita no primeiro século antes de Cristo, o Filho do Homem aparece em grande poder, majestade, ultrapassando toda a santidade e grandiosidade, em confronto com os viventes da terra. Ele será um bastão para o justo, para que ele possa apoiar e não cair. Ele será a luz dos povos, será a esperança daqueles que sofrem. Todos os que habitam na terra se prostrarão e o adorarão. Bendirão e glorificarão. Cantarão aos senhores dos espíritos, isto é, os anjos. Enoque, capítulo 48, dos versículos 4 e 5. Então, nós vimos essa perspectiva, do povo de Israel, diante, então, dessa essa esperança messiânica, que era muito forte. Mas essa esperança vai assumir um cunho político, que vai ser visto diferentemente do cristianismo a partir de Jesus e do judaísmo, normalmente aquele judaísmo que está unido a uma política cada vez mais acirrada na tentativa de manter um ódio aos estrangeiros. E de outro, nós encontramos alguns textos antigos que davam essa perspectiva, que vinham a somar a perspectiva da visão de Jesus, desse Messias, desse filho de Davi, manso e humilde. O filho de Davi. Os Salmos de Salomão, escrito por fariseus, pouco antes da tomada de Jerusalém e do templo por Pompeu, um general romano, não contemplam, como no livro de Enoque, o Filho do Homem no céu, junto de Deus, mas se refere ao filho de Davi e suplica a Deus de enviar o Filho de Deus à terra. Pompeu foi chamado a intervir na guerra civil entre Aristóbulo II, um rei asmoneu, e Hircano, na luta pelo trono do reino asmoneu. Hircano era sumo sacerdote asmoneu. Vemos no Salmo de Salomão, isso aqui nós estamos no ano 63. Vemos no Salmo de Salomão, Salmo 17, onde ele expõe a figura real. Este cântico de Salomão nos faz entender as aspirações judaicas em direção a um reino de justiça e liberdade, que é uma linha do judaísmo. O rei, filho de Davi, será onipotente, mas seu poder não virá pelas armas, mas um poder espiritual, cuja origem, são os dons divinos que o Senhor Javé lhe dará. Então, aqui nós já temos mais uma outra vertente que vê, a partir dos Salmos de Salomão, essa dimensão, de que o filho de Davi, ele não vem pelo poder das armas, e essa perspectiva também já estava presente em Jesus Cristo, mas não nos apóstolos, que ainda achavam que ele viria com esse poder para expulsar os romanos. Conhecemos nessas expressões um eco do profeta Isaías, o Deus forte, que foi então cantado pelo profeta, Isaías capítulo 9, versículo 6, e que continua a ser sempre o justo, o santo, o bom pastor. Esta passagem de Isaías nos recorda que, nos tempos próximos da era cristã, entre os fariseus, existiam judeus que, imune da fé aguerrida dos zelotas, referiam, em primeiro lugar, ao Messias e sua santidade.
Então dá para a gente imaginar mais ou menos esse contexto conflituoso entre perspectivas que são acirradas no sentido de fomentar o ódio e a exclusividade de Israel em relação aos outros povos e do seu Deus, e ao mesmo tempo uma dimensão mais branda, que muito parece também a concepção de Jesus Cristo, dentro dessa perspectiva de reconhecer um sentido mais espiritual, né, da visão do Filho de Deus, do Filho de Davi, da questão do messianismo, que não se confundia nem se aliava com essas dimensões políticas que distorciam muitas vezes essas perspectivas daquilo que se esperava, do Messias que se esperava. Depois nós vamos continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.